Olá, tudo bem? Aqui é José Campos e nesse vídeo estou passando para explicar um pouco mais sobre as demonstrações contábeis, em específico o balanço patrimonial. No entanto, existem diferentes demonstrações contábeis: balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração do fluxo de caixa, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, tem as notas explicativas que vão explicar movimentações feitas pela empresa e até explicar algum fato importante sobre as demonstrações contábeis. E se for companhia aberta, né, aquelas empresas listadas na Bolsa de Valores, ainda tem também a demonstração do valor adicionado e a demonstração do resultado abrangente. Ou seja, existem diferentes tipos de demonstrações contábeis. As demonstrações mais comuns são balanço patrimonial, demonstração do resultado e demonstração do fluxo de caixa. São as mais comuns que a gente vê comentar bastante aí no mercado. Mas nesse vídeo específico eu vou falar sobre o balanço patrimonial e as demais ficam para outros vídeos. E aí, a quem interessa essas demonstrações contábeis? Quem são os usuários das demonstrações contábeis? Por que fazer as demonstrações contábeis? As demonstrações contábeis, como o nome já diz, vai demonstrar como está as finanças e como está as finanças e como está economicamente as empresas, né, por meio dos seus registros. E a quem interessa saber isso? Um dos interessados são os sócios, né? Um dos interessados são os sócios. Ou seja, se você é sócio de uma empresa, você quer saber como essa empresa vai economicamente, financeiramente. Então, por meio das demonstrações contábeis, será possível identificar isso. Os acionistas, de repente você compra ações de uma determinada empresa, você quer saber como ela está, então você vai ter acesso às demonstrações contábeis. Os gestores, né, para fazer gestão, você tem que ter informações, e as informações vão ser serão extraídas das demonstrações contábeis. Os bancos, por exemplo, né, você quer tomar um empréstimo no banco, provavelmente o banco vai te pedir as demonstrações contábeis da empresa para saber como é que anda a saúde financeira do seu negócio, se realmente a empresa tem condições de liquidar esse empréstimo que vai tomar, esse financiamento que vai fazer. O governo também é bastante interessado, né, porque o governo cobra, por exemplo, imposto sobre lucros, então se sua empresa tem lucro, ele vai te cobrar imposto. O governo tem imposto sobre vendas, então à medida que suas empresas fazem as vendas, o governo vai cobrar um imposto. Então o governo é bastante interessado nas suas demonstrações contábeis para ver como anda a situação da empresa e cobrar os devidos impostos que a empresa tem que pagar. E a gente tem também as pessoas físicas. Não é comum, mas as pessoas físicas deveriam utilizar das demonstrações contábeis para o seu dia a dia, para a sua vida pessoal, fazer o seu balanço patrimonial, fazer a sua DRE, né? Fazer um fluxo de caixa, fazer um orçamento, ou seja, a partir das demonstrações contábeis, você enquanto pessoa física, você no seu íntimo, no seu pessoal, você pode fazer o gerenciamento das suas contas e as demonstrações contábeis que vão dar suporte para isso. Então, todos esses são interessados nas demonstrações contábeis, todos esses querem ter acesso às demonstrações para saber como anda a saúde financeira do negócio. Mas e aí, falando do balanço patrimonial em específico, que é uma das demonstrações contábeis, o balanço tem por finalidade apresentar a situação patrimonial da empresa em um dado momento. O balanço ele é dividido aí em dois lados. De um lado você tem um ativo e do outro você tem o passivo e o patrimônio líquido. O passivo e o patrimônio líquido representa a origem de recursos da empresa, de onde vêm os recursos da empresa, representa as obrigações da empresa. Já o ativo representa onde esses recursos são aplicados, né, os bens e direitos que a empresa tem. Seria mais ou menos assim. Imagine que você hoje possui um carro, possui sua casa própria. Ou seja, se você fosse fazer um balanço patrimonial da sua vida, você ia pegar de onde vieram os recursos para eu comprar meu carro, para eu comprar minha casa. Digamos que você comprou seu carro à vista, né? Então você tinha um dinheiro, né? Você tinha esse recurso e você pegou esse recurso e comprou um carro à vista. A gente fala que esse recurso, o dinheiro seu, do próprio sócio, da própria empresa, vem do patrimônio líquido, que é o dinheiro do próprio negócio, da própria empresa, dos sócios da empresa. Então, no seu caso, você pegou esse dinheiro lá no patrimônio líquido, digamos assim, só para entender, e comprou o carro. Então, você, a partir do dinheiro próprio, do patrimônio líquido, comprou um carro que agora é um ativo seu, né? Um ativo seu. Digamos que não, você financiou sua casa. O que é que aconteceu? Você pegou um dinheiro que você não tem, porque você fez um financiamento, e comprou um imóvel para você. Então, esse dinheiro que você pegou emprestado com o banco está lá no passivo, que a gente chama que é o capital de terceiros, né? Com quem você pega dinheiro emprestado. Ou seja, você fez um passivo lá no banco, tomando um empréstimo, e pegou esse passivo e aplicou em seu ativo, que foi o seu imóvel.
Mais ou menos é assim que funciona o negócio da empresa. Eu vou explicar um pouco melhor, mas a ideia é justamente essa. De um lado você tem a origem dos recursos, onde você conseguiu dinheiro para comprar sua casa, comprar seu carro, e do outro lado você tem justamente esses ativos, esses bens, esses direitos da empresa, que é o carro, o seu, né, no exemplo, que é o carro, que é a casa. O patrimônio líquido representa o capital próprio, ou seja, o dinheiro da própria empresa, dos sócios do negócio, ou seja, o capital realmente próprio da empresa. E o passivo representa o capital de terceiros, de outros que estão fora da empresa, como bancos, por exemplo. De repente você compra uma mercadoria a prazo, você tem os fornecedores a pagar, por exemplo. Então, passivo, capital de terceiros, patrimônio líquido, capital próprio. A partir desses capital de terceiro e próprio, você adquire bens que vão compor o seu ativo, o ativo da empresa. Logo, o ativo tem que ser igual, a soma total do ativo tem que ser igual ao passivo mais patrimônio líquido. Vou explicar um pouco melhor, de forma prática, para que entenda, que fique mais compreensível ainda. Para isso, vou te dar um exemplo. Você abrirá uma empresa e investirá a quantia de 100 mil reais. 30 mil será utilizado para a compra de máquinas e equipamentos, 60 mil para a compra de um veículo e 10 mil ficará no caixa da empresa. Então vamos lá, imagine que você pegou 100 mil e vai investir no negócio. Lembra que eu falei que quando a gente tem um capital próprio, da própria empresa, dos sócios, esse aí é um capital que vai lá para o patrimônio líquido, que é o dinheiro da própria empresa. Então, você pegou os 100 mil reais, está aqui os 100 mil, e aplicou no negócio. Esse dinheiro que você investiu no negócio é chamado de capital social, que faz lá parte do patrimônio líquido. Então você tem 100 mil no patrimônio líquido, que foi a origem do recurso para a empresa, né? Que foi o dinheiro do próprio sócio, seu dinheiro. Só que você vai pegar esses 100 mil e vai aplicar no negócio. Desses 100 mil, 10 mil vai ficar no caixa da empresa, disponível lá para a empresa. 60 mil você comprou um veículo, porque a empresa precisa do veículo. E 30 mil você comprou de máquinas para a empresa. Então, a partir do patrimônio líquido, a partir da origem do capital, que foi do próprio sócio, você aplicou esse capital nos ativos da empresa. Se você somar o total do ativo, vai dar 100 mil. E se você tomar o passivo e o patrimônio líquido, também vai dar 100 mil, porque o ativo tem que ser igual a passivo mais patrimônio líquido, né? Pensa numa balança que tem que se equilibrar aí. Beleza, um exemplo de como os recursos são aplicados na empresa. Mas digamos que a empresa andou mais um pouquinho, e a empresa comprou 20 mil de mercadoria para seus estoques, né? Você tem que vender mercadorias. Você comprou 20 mil de mercadorias para os seus estoques. Sendo que 15 mil foi a prazo e 5 mil à vista. Então veja o que aconteceu. Você antes tinha 100 mil de capital próprio, mais 100 mil de ativos, só que agora você comprou mais 20 mil de estoques. Ou seja, esses 20 mil veio para estoques aqui, ó. Você tem um acréscimo no seu ativo. Desses 20 mil que você comprou de estoque, 5 mil foi à vista. Então você tinha 10 mil no caixa, lembra aqui, ó, você tinha 10 mil no caixa, mas como você pagou à vista, esse dinheiro saiu do caixa, né? Porque foi lá para a compra do estoque. Então 5 mil você tirou do caixa para comprar os 20 mil de estoque. E os outros 15 mil você comprou a prazo. Então você vai ter fornecedores a pagar, terceiros a pagar. Ou seja, a origem do seu estoque veio parte, né? Parte do seu estoque veio de uma dívida que você fez com fornecedores. Então agora você deve 15 mil para fornecedores, capital de terceiros, né, que não é mais os sócios da empresa, são pessoas que estão, entre aspas, emprestando recursos para a empresa. E aí, se você fizer a conta, 15 mil que você deve para fornecedor, mais 100 mil do seu capital social, 115 mil. 5 mil que você tem em caixa agora porque você pagou 5 de mercadoria à vista, mais 20 da mercadoria que você comprou, mais 60 do veículo, mais 30 das máquinas, 115 mil. Total do ativo vai ser igual ao total do passivo, mais patrimônio líquido. E dessa forma, o balanço patrimonial vai se modificando ao longo do tempo. Ele é uma foto estática de determinado momento, porque a todo momento o balanço patrimonial está se modificando, para que você entenda como está ocorrendo ali, né, as informações, como está ocorrendo a gestão do negócio, como está ocorrendo as modificações do patrimônio da empresa, para melhor dizer. E aí, claro que eu trouxe contas bem supérfluas, mas o ativo e o passivo têm contas muito mais aprofundadas. O ativo é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante são os bens e direitos que podem ser liquidados antes do término do exercício. O balanço patrimonial ele vai ter um determinado período, né? Seja de um mês, um trimestre, um ano, ou seja, tem um determinado período. Vamos dar um exemplo aqui, o balanço anual, o balanço de um ano. Tudo aquilo que for ativo, que você pode liquidar antes desse encerramento desse um ano, digamos que eu pego de 1º de 2021 a 31 de dezembro
1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, um ano aí. Tudo aquilo que pode ser encerrado dentro desse um ano, a gente chama de ativo circulante, porque bens e direitos que podem ser liquidados antes do término do exercício. Por exemplo, o caixa que você tem dentro da empresa, por exemplo, os estoques, por exemplo, alguma aplicação financeira que vence antes desse um ano. Tudo isso são ativos da empresa que compõem um ativo circulante porque vence antes do término do exercício, nesse exemplo, antes de um ano. E aí você tem um ativo não circulante, que são os bens e direitos liquidados no exercício seguinte, ou seja, aqueles bens e direitos que ultrapassam esse período do exercício, que nesse nosso exemplo que ultrapassa um ano. E aí o ativo não circulante ainda pode ser dividido em realizável a longo prazo, como por exemplo, você pode ter um investimento de longo prazo superior a um ano, superior ao prazo do exercício, vai estar ali dentro do ativo não circulante. Investimentos, que eu acabei de falar, ativo imobilizado, né? Você comprou uma máquina, você quer usar essa máquina por muito tempo, você não quer usar essa máquina só por um ano. Então esse ativo está lá no imobilizado porque você vai usar por mais de um ano, 2, 3, 4. Ativos intangíveis como marcas, patentes, que fazem parte aqui do ativo não circulante. Por outro lado, a gente tem o passivo, também dividido em passivo circulante e passivo não circulante. O passivo circulante, são as obrigações que vencem antes do término do exercício. Digamos que você tem fornecedores a pagar que vai vencer antes desse um ano. Você tem empréstimos a pagar que vai vencer antes desse um ano. Tudo isso é passivo circulante. E tem um passivo não circulante, que são as obrigações que vencem após o término do exercício. Digamos, por exemplo, que você tem empréstimos e financiamentos que vencem após esse ano que eu acabei de dar de exemplo aqui. Então vai ser um passivo não circulante, que só vai vencer no próximo ano, por exemplo. Beleza? E aí lembrando que o passivo é o capital de terceiros, os ativos são os bens e direitos da empresa, e o patrimônio líquido é o capital da própria empresa, dos sócios do negócio. E aí o patrimônio líquido é dividido em capital social, que é aquele investimento inicial realizado pelos sócios, acionistas, né? Você vai lá iniciar uma empresa, você bota um capital social, um capital inicial para que a empresa comece a funcionar. Você tem as reservas, que podem ser reserva de lucros e reserva de capital. Você tem os lucros acumulados. Ao longo do tempo a empresa vai tendo lucro, esse lucro vai se acumulando, então você registra esse lucro acumulado. Ou prejuízo, a gente espera que seja lucro, mas pode ser que tenha prejuízo acumulado. A gente registra no patrimônio líquido. Tem as ações em tesouraria, que são as ações emitidas pela própria empresa ou por elas adquiridas, e alguns ajustes de avaliação patrimonial, que são contas de ajuste de variação cambial, por exemplo, mas aí são estudos mais aprofundados. A gente demoraria um vídeo só para falar de patrimônio líquido. No entanto, aí você tem a composição do patrimônio líquido. Ativo, passivo e patrimônio líquido, que ainda é subdividido. Beleza? Para te mostrar um exemplo prático, vou te trazer aqui o balanço patrimonial da empresa Grendene, empresa de calçado aí, que provavelmente você tem algum calçado dessa marca. Então eu vou te mostrar na prática o balanço patrimonial da empresa Grendene. A empresa Grendene é uma empresa listada na Bolsa de Valores, logo suas demonstrações financeiras são disponíveis a qualquer pessoa. Se você quiser ter acesso ao balanço, você consegue ter acesso sem nenhum problema. Aqui tem um balanço de vários períodos, eu peguei aqui o de 2019 em específico, só para você entender melhor. Tem lá o balanço patrimonial, o ativo circulante, que é formado por caixa equivalentes, aplicações financeiras, contas a receber de clientes, né, as vendas a prazo que a empresa faz, estoques, créditos tributários, impostos e vários outros aqui, várias outras contas de ativo circulante. A gente tem um ativo não circulante, realizável a longo prazo, aplicações financeiras, depósitos judiciais, créditos tributários, imposto de renda e contribuição social diferido, títulos a receber, etc. A gente já entendeu o que é circulante e o que é não circulante. A gente tem também o passivo circulante, formado por empréstimos financiamentos, fornecedores a pagar, comissões a pagar, impostos e taxas, etc. E a gente tem o não circulante, empréstimo de financiamento, contratos de arrendamento, provisão, etc. E a gente tem o patrimônio líquido, formado por aquelas contas que eu falei: capital social, reserva de capital, ações de tesouraria, reserva de lucro, lucro prejuízo acumulado e outros resultados abrangentes. Você vai ver aqui que o total do ativo é 4 bilhões de reais, aqui porque é 4 mil milhares, né? 4 milhões em milhares aqui, então aqui isso representa 4 bilhões de reais. Passivo mais patrimônio líquido também, 4 bilhões de reais. E aí, a partir daí, você consegue ter noção de como está o patrimônio da empresa. Por exemplo, eu consigo ver que em 2019 a empresa tem
1,3 bilhões em aplicações financeiras aí de curto prazo, lá no ativo circulante. Ou seja, se você olhar aqui, ó, a maior parte do ativo circulante da empresa é de aplicações financeiras, 1,3 bilhões. E aí a empresa tem estoques, a empresa tem créditos a recuperar e etc. Mas você já consegue ter noção de como se encontra aí o patrimônio da empresa. Se você olhar também aqui, a empresa tem o valor em empréstimos e financiamentos, e você consegue identificar se a empresa está endividada, se tem muita dívida, se tem muito financiamento, como se encontra a situação financeira do negócio. A partir do balanço patrimonial, eu consigo calcular uma série de indicadores que vão realmente me mostrar como se encontra o negócio e como está a evolução dela, da empresa, né, do negócio ao longo dos anos, mas o indicador seria assunto para um outro vídeo. Mas por esse vídeo é isso. Caso tenha gostado, se inscreva no canal, curta, grande abraço e até a próxima. Tchau!